E aí, galera, beleza? Hoje a gente vai dar uma continuidade, né, na geometria espacial. Na aula passada a gente viu um pouco sobre poliedros, a equação de Euler, né, para calcular vértices, faces e vértices. Hoje a gente vai continuar com o assunto, vai dar entrada em prismas. Mas antes disso, vamos resolver o exercício que foi passado para casa. Não vou corrigir todo, mas vou corrigir da 8 a 9. Tá? A partir dessas três aí já dá para ter um entendimento das questões. Tá bom? A página é a 375, né? A questão 8, acompanhe. O número de arestas de um octaedro convexo é o dobro do número de vértices. Pronto. Primeiramente, o que a gente tem aqui? Um octaedro. O que seria um octaedro? Seria um poliedro de 8 faces. Octa, 8. Está dizendo o número de faces. E ele diz que o número de arestas é o dobro do número de vértices. Ou seja, o número de arestas é o dobro do número de vértices. Pronto. Aplicar a equação de Euler aí. V mais V menos A é igual a 2. Equação de Euler. Substituir os valores. Olha só, o A é 2V. Certo? Vamos fazer justamente essa substituição aí. Ó. E V é o V. 8 faces, mais o número de vértices, que eu não sei, menos 2V igual a 2. Esse 8 aqui que está positivo, eu vou passar ele para o outro lado. Né? Ó. Vai ficar V menos 2V é igual a 2 menos 8. V menos 2V dá menos V. Igual a 2 menos 8, menos 6. Então, o número de vértices aqui é igual a 6 vértices. A questão ele não quer o vértice, quer a aresta, né? A aresta é 2 vezes o vértice. Então, a aresta é 2 vezes 6. Então, o número de aresta é igual a 12. Aí, moleza. A 9. Um poliedro convexo tem 8 faces triangulares. 8 faces triangulares e 6 faces octagonais. Eita! 6 faces octagonais. Fazer assim, vamos fazer o desenho do octágono, né? Aí a pergunta é, quantos vértices tem esse poliedro? Se tem 8 faces triangulares e 6 faces octagonais, nós temos um total de 14 faces. Tá tranquilo. A partir disso, das faces, a gente pode calcular o número de arestas, né? Aqui, ó, 8 faces triangulares. 8 vezes 3 dá 24. Esse foi o bizu que eu passei, né, para calcular o número de arestas a partir das faces do poliedro, quer dizer. E aqui nós temos 6 faces octagonais. 6 vezes 8, que é 48. Pronto, fazendo isso a gente vai descobrir o número de arestas. O número de arestas vai ser 24 mais 48 dividido por 2. Foi esse o bizu dado na aula anterior. O número de arestas vai ser
72, né? 72 dividido por 2. O número de arestas vai ser 36 arestas. Mas na questão ele não quer saber o número de arestas, quer saber o número de vértices. Então, vamos lá. Equação de Euler. F14 mais o vértice menos 36 igual a 2. Tudo que não é V passa para o outro lado. Então vai ficar V igual a 2 mais 36 menos 14. Então, fazendo direto aqui essa conta, nós temos que o vértice vai ser 2 mais 36, 38, 38 menos 14, 24. Aí o número de vértices. Determine o número de vértices de um poliedro convexo que tem 3 faces triangulares, uma face quadrangular, uma face pentagonal e 2 faces hexagonais. Isso aqui é um octógono. 2 faces hexagonais. Aqui ele quer saber a quantidade de vértices também, gente. Então, primeiro, quantidade de faces aqui são 3, 4, 5, 7. 7 faces. Há um número de arestas. Vamos ver aqui. 3 vezes 3, mais 1 vezes 4, mais 1 vezes 5, mais 2 vezes 6. O número de arestas vai ser 9, mais 4, mais 5, mais 12 dividido por 2. Vamos ver aqui. 9 mais 4, 13, mais 5, 18, mais 12, 30 dividido por 2. Pronto, as arestas são um total de 15. E as faces são 7 total. Aplica agora a fórmula. F mais V menos A igual a 2. 7 mais V menos 15 igual a 2. Passa tudo para lá que não é V. V igual a 2 mais 15 menos 7. 2 mais 15, 17. Menos 7, 10. Um vértice. Um total de 10 vértices. Só isso, galera. Fácil demais. Vamos para os prismas. Pronto, gente. Prismas. O que é um prisma? Uma definição assim, bem por cima, é quando você tem um poliedro cujas bases, ou seja, em cima e embaixo, vai ter a mesma figura geométrica ligada por retas, certo? Por exemplo, você pode ter deixa eu ver aqui, um hexágono. Aí, o mesmo hexágono aqui embaixo. Supondo aqui que eles são iguais, tá? Estão até parecidinhos, né? Vou vir aqui para trás. Enfim, isso aqui é um prisma. Pronto, isso é um prisma.
Se ele tem um formato de hexágono aqui, ó, então esse aqui é um prisma hexagonal. Pronto. O que acontece? São vários retângulos que são formados ao redor dele. Total de quantos retângulos? 6 retângulos. A gente vai ter um número de retângulos a partir da base. Se for uma base triangular, significa que vai ter 3 retângulos ao redor. Se for uma base quadrangular, 4 retângulos ao redor. E assim sucessivamente. Vai depender do desenho das bases. A base de cima e a base de baixo sempre vão ser iguais. A mesma. Certo? Então, isso vai servir muito para o momento que a gente for calcular áreas. Tá ok? Bem, os prismas mais populares, né, que são mais utilizados, é o paralelepípedo e o cubo. Esses são os dois que são mais utilizados, assim, disparado, né? Esses são os que mais caem. O paralelepípedo é uma CPU de um computador, em formato retangular, profundidade, objeto tridimensional. O cubo, um dado, né? Primeira coisa que a gente vai ver aqui, pronto, isso aqui é um paralelepípedo, né? Uma caixa de sapato, por exemplo, é um paralelepípedo. Aqui vou fazer algo mais parecido com um cubo. Não ficou muito legal meu cubo dessa vez, hein? Qual é a característica? Isso aqui lembra um retângulo, isso aqui lembra um quadrado. O quadrado tem todos os lados iguais, só que aqui é chamado de aresta, né? Lembrando. E aqui tem umas arestas todas diferentes no paralelepípedo. Essa é a diferença do paralelepípedo para o cubo. Diferença gráfica, diferença observacional mesmo, né? E aí a primeira coisa que a gente vai calcular aqui eu vou chamar de A, vou chamar de B, que eu vou chamar de C. Aqui, como é tudo igual, é tudo chamado de A. A primeira coisa que a gente vai calcular é uma coisa que se chama diagonal. O que é uma diagonal? É um segmento que parte de um vértice e vai para o seu lado oposto. Então, eu vou chamar isso aqui de diagonal do paralelepípedo. E aqui eu vou chamar... Não, deixa ele para depois. E aqui eu vou ter uma outra diagonal, ó. Um Dzinho menor. Vou chamar de BB, que é a diagonal da base. Certo? Aqui, como o desenho é tridimensional, fica difícil, né? Mas aqui tem um ângulo reto. E aqui também tem um ângulo reto. Certo? Esse lado aqui, ó, esse mesmo lado aqui. Então, o que é que na verdade eu formo aí? Um triângulo retângulo. Diagonal da base, ó, fica do lado oposto. Aqui fica o A e aqui é o B, ó. E da diagonal maior aqui do triângulo, ó, também, ó, oposto. Temos a diagonal do paralelepípedo. Embaixo nós temos a diagonal da base. E aqui, ó, na altura dele, ó, é o C. Vamos descobrir essa diagonal do paralelepípedo aqui, fazendo aqui a diagonal da base. A ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Teorema de Pitágoras. E aqui eu vou ter o quê? Que a diagonal do paralelepípedo vai ser igual a
Diagonal da base ao quadrado mais C ao quadrado. Só que quem é a diagonal da base ao quadrado? Isso aqui, ó. A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, aqui é ao quadrado, esqueci. Então, a diagonal do paralelepípedo ao quadrado vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Pronto. Aí, essa vai ser a diagonal. Caso a gente queira descobrir a diagonal de um paralelepípedo, nós precisamos conhecer as três dimensões: comprimento, largura e altura. No cubo, qual vai ser a diferença do cubo? O cubo tem todos os lados iguais. Não é A, B e C, é A. Então, por consequência, a diagonal do cubo vai ser A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado. 3A ao quadrado. Certo? Passa a raiz quadrada. Como está o quadrado aqui, ó, corta, vai para fora da raiz. Diagonal do cubo é A raiz de 3. Aí, de forma bem mais direta, né? Tá? Vamos aplicar isso aqui com valores numéricos, né? Vamos imaginar aqui que a gente tem dois paralelepípedos. Um paralelepípedo e um cubo, na verdade, né? Imaginar aqui que eu tenho um paralelepípedo que mede 5 centímetros, 4 centímetros e 3 centímetros. Comprimento, largura e altura. E vamos imaginar que eu tenha um cubo seja 2 raiz de 3, 2 raiz de 3, 2 raiz de 3 centímetros também. Certo? Calcular a diagonal deles. A diagonal do cubo é mais fácil, né? Fazer direto logo. Diagonal do cubo é A raiz de 3. Bem simples, ó. A diagonal do cubo vai ser 2 raiz de 3 vezes raiz de 3. Raízes de mesmo índice, né? Ou seja, ambas são raízes quadradas, multiplica o que tem dentro. Vai ficar 2 vezes raiz de 9. E a raiz de 9 é 3. 2 vezes 3, 6 centímetros. É a diagonal deste cubo. E do paralelepípedo? Diagonal do paralelepípedo é A ao quadrado mais B ao quadrado. Aqui tem um quadrado também, teorema de Pitágoras. Diagonal ao quadrado vai ser... ordem não importa, tanto faz quais são os números que você vai colocar. O importante é que use todos. 5 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Diagonal ao quadrado paralelepípedo vai ficar 25 mais 16 mais 9. 16 mais 9 dá 25. 25 mais 25, 50. Diagonal ao quadrado paralelepípedo é igual a 50. Então, a diagonal do paralelepípedo vai ser a raiz quadrada de 50. Não tem uma raiz exata, pessoal. Certo? Então, o que você faz? A fatoração, ou então transforma isso aí em uma multiplicação que tenha uma raiz quadrada. Por exemplo, 50, né? 2 vezes 25. E 25 eu sei que tem raiz quadrada, exato. 5, né? Então, diagonal do meu paralelepípedo vai ser 5 raiz de 2 centímetros. Tá bom? Beleza. Por hoje é só. Próxima aula a gente dá continuidade ao estudo do paralelepípedo e do cubo para calcular áreas e volume. Massa? Show, valeu!